Hoje, de manhã cedinho, o que estava acontecendo? O presidente Lula estava na Etiópia, né, concedendo uma entrevista coletiva. O Lula foi lá numa cúpula africana, viagem importantíssima, um monte de acordos Brasil-África, econômicos, cooperação cultural, cooperação na área do agro, cooperação na área da saúde, etc. e tal. Aí vem a coletiva. Começa uma jornalista da África do Sul, faz uma pergunta sobre a África. O Lula responde. Quando chega na hora dos jornalistas brasileiros, parece que eles são meninos de recado do Império, né? Américo Martins, da CNN Brasil. Eu queria fazer uma pergunta de política internacional. O principal tema neste momento discutido no mundo é a morte do líder opositor russo Alexei Navalny, numa prisão no Círculo Polar Ártico lá na Rússia. Essa foi uma morte que está sendo muito criticada por muitos governos. Então, a primeira pergunta foi se o Lula não ia fazer como os Estados Unidos, o Macron estão fazendo, e culpar o Vladimir Putin pela morte do Navalny. Foi uma pergunta da CNN. Aí depois a segunda pergunta... Renato, da Folha de São Paulo. Presidente, eu preciso perguntar sobre a fuga dos presos de Mossoró. Para o Lula explicar a crise da segurança pública depois da questão lá de Mossoró. A terceira pergunta também era uma pergunta, tipo assim, o Lula não vai condenar a Venezuela por isso, por aquilo, parecia assim, tipo assim, olha, chegaram as ordens lá de cima, né, e a imprensa aqui no Brasil tem que fazer isso. Aí a gente estava aqui escutando a entrevista coletiva, e mesmo sem estar presente, né, a gente pôde, então, manchetar essa fala do Lula, que eu achei importantíssima, em que o Lula responde: não podemos fazer pré-julgamento, disse o presidente Lula sobre a morte do Navalny. Ele falou o seguinte, tem que esperar ali, quer dizer, na verdade, a investigação que vai ser feita. Né? O Brasil não tem que ser arrastado para a Guerra Fria dos Estados Unidos contra a Rússia, porque o repórter da CNN quer. Né? E o Lula teve uma decisão muito coerente, aliás, tem um artigo espetacular no Brasil 247, do Marcelo Zero, dizendo por que o Itamaraty acertou ao não se precipitar, dizendo que política externa é coisa séria, né? Tem consequências. O Brasil tem grandes interesses aí na relação econômica, geopolítica com a Rússia, e essa imprensa só atrapalha. Aí nós, os Vietcongs, a gente chega, escuta a entrevista, sobe na manchete. Eu acho que a gente subiu, inclusive, antes da CNN, porque na hora que o repórter estava perguntando, o Lula estava respondendo, a gente já estava escrevendo aqui. Você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa peça de acusar alguém? Por mais que eles gritem, porque tinha gente na Globo News ontem dizendo o Lula está, então, na verdade, passando pano para o assassino Vladimir Putin, etc. e tal. Eu vi o Demetrio Magnoli falando que era uma postura ignóbil do Brasil e tal. A versão que vai prevalecer é que o Brasil fez a coisa certa. Estão circulando vídeos do Navalny em movimentos nazifascistas, com a suástica. Nós temos, e não existe nenhuma prova de que ele tenha sido assassinado. Tem que ser caracterizado isso, né? Não se precipitar, como você bem disse, porque o repórter da CNN resolveu, né? Tem que ver também quem direitinho, não é só a pessoa que antagoniza o Putin, não é só o inimigo do Putin, não é só uma pessoa que é contra a situação na Rússia atual, que não é que a gente totalmente concorde, é uma pessoa que tem esse histórico de nazifascismo também. O Alexei, ele é um líder de extrema-direita. Era, né? Era. Daí ele mudou o discurso, mas a origem dele é ali. A Hilde tem razão. Ele usava a suástica e, enfim, a formação dele não é muito boa. Mas isso não quer dizer que a gente esteja apoiando a morte de ninguém. O que a gente acha é que o presidente Lula e a diplomacia brasileira têm que ser coerente com o seu posicionamento de defesa do Estado democrático de direito e da investigação. Porque você não pode sair já condenando o chefe de Estado de um país antes da apuração dos fatos. É bom lembrar que os Estados Unidos têm aí na sua história tantas mortes causadas contra opositores, que é uma coisa absurda, sem fim. Perseguições mesmo à esquerda. Né? Pega na história dos Estados Unidos o tempo todo perseguindo políticos, jornalistas. Pega a época do macartismo, né, e vê o que acontecia com os artistas, a maneira como eles eram punidos, perseguidos, e alguns até mortos. Né? Pega aí e vê o que eles fizeram com a América do Sul. Né? Eu gozado que essa mídia não falava nada quando o Brasil estava ali alinhado com o Pinochet, né, que matou milhares de pessoas no Chile, da maneira mais cruel. Né? Eu não quero aqui defender o Putin, nem tenho simpatia por ele, para dizer a verdade,
né? Mas acho que o país, o Brasil, ele tem que agir dentro dos seus critérios diplomáticos e do interesse do Brasil. Tem que colocar sempre o Brasil em primeiro lugar, o que interessa para o Brasil, porque ali, esses países imperialistas, eles estão atuando o tempo todo por interesses, né? O que os Estados Unidos fazem no mundo é uma coisa horrível, horrorosa, né? A maneira como eles utilizam da guerra para fazer dinheiro e ter firmada ali a sua posição de um país imperialista. E a condenação, por exemplo, de alguns países do Oriente Médio, né, que os Estados Unidos fazem, não só a condenação, mas fazem até no mundo como um todo, esse bloqueio econômico cruel na Venezuela, em Cuba. Quantas pessoas não morreram por conta desse embargo econômico que o governo dos Estados Unidos impõe aos países que não se ajoelham nos pés dele? Quantas pessoas morreram? E alguém fala alguma coisa? A mídia pergunta alguma coisa? Pergunta para o presidente o que ele vai falar para o Biden a respeito das mortes que estão ocorrendo na Palestina, né? O genocídio que está em curso, com milhares de mães e crianças sendo mortas, de famílias destruídas, né? Ninguém faz essa pergunta, né? Ao contrário, acham que tem que apoiar o ditador Netanyahu. Esse ditador é legal. Esse aí é dos bons.